Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Então, sobre isso, sobre a igreja ter domínio sobre todas as áreas do mundo, eu acredito que não, porque nós estamos vivendo em um reino e que um rei virá. E ele terá domínio, cara, sobre todas as áreas desse mundo. Mas por enquanto, eu e você podemos viver uma vida, cara, que inspire pessoas. Nós podemos viver uma vida que influencie pessoas. Nós podemos viver uma vida que, onde o Fabrício chegar, cara, as pessoas consigam ver Jesus na presença dele ali no ambiente. E isso vai influenciar, cara. Às vezes, sem você nem comunicar nada, mas a sua vida comunicando o evangelho, sabe? No seu ambiente de trabalho. Às vezes eu vejo que houve, talvez até talvez até por um zelo, sabe, cara? As pessoas começaram a se fechar na igreja e dizer assim: não, vamos viver aqui, porque aí estamos entre aqueles que estão procurando viver em santidade. Eu até entendo o zelo, mas na verdade nós precisamos sair. Cara, nós precisamos estar lá e as pessoas nos verem ser um bom pai. E aí, cara, não é preciso ser o topo da cadeia, o domínio dos pais. Não, não. Mas é preciso que alguém te veja ser um bom pai, cara. E ele cede lá com desejo no coração, cara. Ser um pai como o Fabrício. É preciso que as pessoas nos vejam ser um bom filho, cara. E aí eles olhem e nos encontram e dizem, cara, eu queria ser um bom filho assim também para minha mãe. É preciso que as pessoas do nosso trabalho, elas olhem e nos encontram e dizem, cara, fulano é tão bom profissional, cara. Oxe, ele cumpre os horários, ele faz as coisas, ele bate as metas. Cara, o que é isso, cara? E aí o nosso modo de viver esse cristianismo, mas de verdade, tá? O cristianismo de verdade não é aquele, às vezes, que eu trago para o meu púlpito. É aquele que algumas pessoas estão observando mais do que outras. Cara, é o cristianismo que a Sandrinha vai dizer para você mais do que você que está me ouvindo hoje aqui, ou Fabrício, vão saber. Cara, quer saber sobre mim? Pergunta pra minha esposa, cara. Tá comigo. E assim, a Sandrinha, ela é uma esposa que tá comigo mais do que a maioria das esposas estão. Aí você vai dizer, Gu, por que isso? Porque nós trabalhamos juntos. Então, nós acordamos, trabalhamos o dia inteiro, estamos cultuando juntos, cara, estamos de novo em casa juntos lá naquele ambiente. Então, se tem alguém do meu lado, cara, que pode dar uma certidão se é cristão ou não, é essa mulher. Deixa eu perguntar, vem, chama ela. É Brincadeira. casa. Cara, são essas pessoas, sabe, cara? As Sim. pessoas que estão no nosso convívio. Cara, será que o nosso chefe testemunharia que eu sou cristão? Será que se for perguntar a ele, "Pô, mas o Gu que trabalha aqui com você, ele é cristão? Cara, pelo que ele viu de você, pelo que ele viu do seu trabalho, pelo que ele viu no dia a dia, cara. Aqui mesmo a gente teve um caso assim, que ele não sabia que eu era cristão. E aí fui chamado para trabalhar e tal. E passou um tempo, cara, que eu percebi que ele tinha um bar de trabalho, né? Cara, e o bar dele continuou lá o tempo inteiro. E aí eu ia e tal, e trabalhava e tal. E ele ficou olhando assim. Aí um dia ele chegou no trabalho, pegando as garrafas, levando embora. Aí eu disse, João, que é isso? Aí eu disse, eu fiquei olhando, cara. Eu não sou alcoólatra. O que é que esse negócio está fazendo nesse ambiente? Em que você é uma pessoa de Deus, cara. Eu não sou uma pessoa que anda nesse negócio. O que é que isso tá fazendo no nosso meio, cara? Mano, a pergunta, eu pedi para ele tirar? Não. Eu fiz escândalo, cara, todo no ambiente. Não, cara. Mas ele viu, sabe, o evangelho sendo vivido do lado dele, ao ponto que constrangeu ele alguma coisa que estava acontecendo ali. Sabe, nós precisamos aprender agora a viver essa vida, cara. As pessoas querem os lugares altos. O cristão precisa querer o lugar mais baixo de todos. Porque é o nosso exemplo, cara.
O nosso Cristo estava no mais alto lugar e se colocou no lugar de servo. Cara. Então, quem quiser suas áreas de domínio, que fique com elas. Que nós precisamos é realmente querer Cristo e viver Cristo de verdade, cara. E isso, de alguma maneira, Fabrício, vai influenciar mais pessoas do que qualquer um de nós vai pensar que vai influenciar desse lugar. Ô, Gu, eu concordo com o que você está dizendo e a gente até usa esses versículos porque esses versículos, eles colocam a posição de domínio da igreja, não instituição, diante as circunstâncias espirituais, diante de uma esfera espiritual. E neste lugar a igreja tem que ter domínio? Sim. Porém, além de dominar lá, ela precisa influenciar aqui, né? Só que para influenciar aqui, ela precisa dominar algumas coisas. Essa é a minha opinião, vê se você concorda. Se a igreja, instituição, pessoas estivessem preocupadas em dominar, primeiro ponto, a Bíblia. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, jejum. Quarto ponto, atos de justiça. Quinto ponto, testemunhar Cristo na sociedade. Se ela dominasse isso, já causaria uma influência muito grande e estaria dominando o que é espiritual. Por que eu digo isso? Hoje, as pessoas pensam que se colocar uma pessoa dentro da igreja, dentro do âmbito político, vai ser uma bênção. Tá, só que o que influencia o meio político do nosso país hoje? São principados e potestades que a gente sabe que estão fazendo toda uma manipulação, toda uma doutrinação, tá levando as pessoas a fazer um monte de coisa errada. Eu preciso combater isso lá. Não é somente aqui dentro desse âmbito. Mas eu quero essa luta lá em cima, porque para eu ter essa luta lá em cima, aqui embaixo eu tenho que ter no mínimo testemunho. No mínimo. Eu tenho que dar um bom testemunho. Mas não é mais fácil comentar no Instagram? Lógico que é. Por que é mais fácil comentar no Instagram? No Instagram eu não vou levar um tapa na cara. No Instagram eu não vou sair no tapa com a pessoa nem sabe quem eu sou. E outra, as pessoas param de querer, né, entrar nesses embates aí, ou não sei se quer ou não quer ou não quer, e muitas vezes sem fundamentação. Muitas vezes sem estrutura. E fazendo um monte de besteira. E as pessoas começam a usar um monte de desculpa, mas José, Daniel, e não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falei, amigão, o dia que você tiver testemunho de José, o dia que você tiver um testemunho de Daniel, você tem que ir mesmo. Mas enquanto isso, não se compara. É porque é aquela coisa, assim, se há dentre nós, cara, alguém que realmente tenha algum interesse em entrar nesse mundo de política, cara, em governar, ele entre entendendo que ele não está governando para a igreja. Sim, ele tem que governar para todo mundo. Ele governa a nação. O que Agora, José fez? como é que ele governa a nação, cara? Dando testemunho de Cristo. Não, mas E José, aí, os José, atos dele, José guardou comida só para a família dele? não, Guardou para a nação. sim. A nação ali, 90% daquela nação não cria no Deus de José. Daniel era o cabeça. Ele era o líder dos bruxos da época, dos feiticeiros da época. Fala para alguém hoje que é um hype aí, fala assim, ó, nós criamos uma associação aqui de todos os feiticeiros do Brasil e você que é o reverendo fulano de tal, você vai ser o cabeça. Não, eu não me meto com esse povo, não. Eu não posso me misturar. Entendeu? Esses dias mesmo, Gu, você falou a respeito nós deixamos, né, por zelo, a gente se fechou dentro da igreja e tal, não sei o quê, biriri bororó. Só que esses dias eu passei por uma situação que a pessoa me falou uma coisa, eu falei, mas eu não penso desse jeito. Porque eu não trabalho 100% com pessoas da igreja. Aí eu posso. Eu ando no ônibus, não tem 100% de pessoas que são da igreja. Aí eu posso. Eu entro no metrô, não é 100% de pessoas que estão na igreja. Aí eu posso. No mercado que eu vou, eu não sei se o dono é da igreja.
Eu não sei se os produtores daqueles alimentos é da igreja, mas eu posso comprar. Agora, eu não posso me sentar para tomar um café com um cara que não professa a mesma fé que eu, porque aí eu estou me envolvendo, não, eu sei quem eu sou. O fato das pessoas da igreja falar você não pode ir em tal lugar é porque a igreja sabe que ela não preparou aquele membro para ter identidade naquele lugar. Então ela fala, não vá, é errado. Espera um pouquinho, por que é errado? Não é lá que eu tenho que influenciar? Não é lá que as pessoas têm que ver a luz de Cristo? E eu falei para a pessoa, eu não penso assim. Eu tô num local agora, eu mudei de cidade, e eu estou numa localidade que 90% da cidade tem uma crença diferente da minha. E teve um cara que falou, viu, mas se eu chamar você para uma reunião assim, assim, eu falei, eu vou. Ah, mas é diferente do que você pensa. Mas eu vou, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conhecer, eu gosto de estar em comunhão com pessoas, não importa se ela crê diferente de mim. Porque para as pessoas trabalhar na minha casa, ela pode crer diferente de mim. Para o médico me atender, ele pode crer diferente de mim. Para a pessoa me vender um gás, ela pode crer diferente de mim. Agora, eu tenho um momentinho de comunhão com ela para poder demonstrar o Cristo que está em mim para ela, aí não pode. Sabe, às vezes o Paulo Borges, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: você anda com pessoas na expectativa que um dia elas se tornem irmãs para que você as trate assim, ou você começa a revelar para o seu irmão que ele já é seu irmão. E isso começa a fazer sentido nessas horas, né, mano? Porque quando eu encontro alguém, eu vou perguntar, cara, qual é a tua igreja? Onde é que você anda? O que é que você faz? Não, cara. Mas eu posso olhar para ele com o olhar de um irmão. E aí tratá-lo como um irmão. E aí ele pode me dizer o que for que ele esteja fazendo naquele momento. Mas isso não muda o que ele é. Ele é meu irmão. E não E muda eu vou quem você é tratar. também, porque ele E crê não muda diferente de que você. e não muda quem eu sou, cara. E esse é o relacionamento que nós precisamos ter, sabe? Esse é o verdadeiro relacionamento que influencia na sociedade. Sim. É quando nós olhamos para o outro, eu sempre digo assim, beleza, você está perguntando sobre fulano, mas você se interessa, você se importa. Aí a pessoa diz, mas não é a mesma coisa, não? Eu digo, não. Tem um monte de gente interessado. E aí, quem está interessado, ele quer saber, sabe? Eu quero saber onde é que o Fabrício está morando, eu quero saber o que ele está fazendo, eu quero não sei o quê, mas não se importa de verdade. Porque o que é se importar? É sair da sua realidade e você entrar na realidade do outro. E aí a gente entra num lugar que é melhor dizer que você começa a chorar com os que choram. Já se alegrar E com a... quem se alegra. Isso. Mas isso de verdade, tá? Sem hipocrisia, sem falsidade. Você realmente chega num lugar que você olha a dor do outro e você sente a dor junto, cara. O outro passa a não ter um problema. Nós temos um problema. O outro passa a não fazer uma conquista, cara. Nós tivemos uma conquista, sabe? E quando nós vamos viver isso, isso é escandaloso, cara. Viver esse evangelho é escandaloso. É tão escandaloso que começa a influenciar. É tão escandaloso que vai começar a mudar. E aí, independente do lugar que você esteja, porque talvez você sim, talvez você esteja na política. Cara, talvez você esteja em um programa de TV. Ah, talvez você esteja em algum lugar. Mas talvez você esteja sentado na mesa da sua casa, cara, com seu filho de 10 anos na sala. Uhum. E ele vai ver você fazendo isso, cara. E não vai ter maior influência para daqui a 10, 20 anos, aquele menino que estava ali naquela mesa, lembrar do exemplo de pai que você foi e Sim. mudar, começar a mudar uma geração inteira, cara. Porque ele olhou e descobriu como é que é para ser pai com aquele pai que sentou na mesa. Que ousou viver de verdade, cara. Saiu da sua realidade e tocou a realidade do outro. É isso. Isso Bora aí. para quinta, então? Vamos lá.